Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre família, mas nem toda família. Nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos dentro desse cerne familiar. Nós sabemos que a convivência familiar pode ser desafiadora e em certas situações se tornar bem prejudicial para o nosso bem-estar emocional. Quem nunca teve problemas com familiares ou responsáveis, que atire a primeira pedra, e eu sei que vão ter poucas pedras voando por aqui. É fundamental compreendermos como reconhecer os padrões tóxicos, estabelecer limites saudáveis e preservar nossa própria saúde mental. Nesse conteúdo aqui hoje, nós vamos explorar estratégias para enfrentar essas dificuldades, tentando promover o nosso equilíbrio emocional e, quem sabe, construir aqui relações mais positivas com os nossos membros familiares. Isso quando é permitido, é possível, dentro das possibilidades, e pensar um pouco mais na necessidade de você se cuidar quando o ambiente doméstico é mais insalubre do que tudo. Se você vive ou já viveu em um cenário como esse, deixa aqui embaixo nos comentários, conta a sua história logo aqui embaixo, porque certamente outras pessoas irão aprender também e se reconhecer com a sua participação, e também porque a gente sabe, né? Passando por situações como essa, qualquer palavra que traga um pouquinho de conforto é totalmente bem-vinda. Vamos participar aqui embaixo nos comentários. Aproveita a introdução, deixa a sua participação e fica aqui até o final, porque hoje esse será mais um tema de debate aqui no Acidamente. Antes de qualquer coisa, precisamos aqui pensar sobre esses padrões de comportamento no quais se enquadram famílias tóxicas. Que, além do mais, o ambiente familiar é complexo, é difícil, normalmente, mas nem todas as questões são específicas de relacionamentos tóxicos dentro da família, por mais que sejam difíceis. Família tóxica é um termo utilizado para descrever um ambiente familiar no qual as relações e interações entre os membros da família são problemáticas, negativas e muitas vezes prejudiciais ao bem-estar emocional, mental e físico de seus integrantes. Existem várias características comuns que são associadas a esse tipo de ambiente familiar, nas quais nós podemos aqui elencar a comunicação que é inadequada, que acontece quando os membros dessa família têm dificuldade em se comunicar de maneira aberta, honesta, respeitosa, assertiva. Isso pode levar a mal-entendidos, ressentimentos e conflitos constantes. Também em famílias tóxicas aparece muito o contexto do controle excessivo. Em famílias tóxicas, um ou mais membros podem exercer um controle excessivo sobre os outros, limitando a sua liberdade e a sua autonomia, assim também como o aparecimento de críticas constantes. Essa crítica, que aparece muitas vezes em tom de desaprovação, pode ser comum em famílias com esse cerne tóxico, o que pode minar a autoestima de seus membros. Normalmente, nesse meio familiar que é tóxico, que é agressivo, não existe apoio. Tem essa falta de apoio emocional. Em vez de apoio e empatia, os membros podem se sentir julgados, desvalorizados e negligenciados. A manipulação e o jogo psicológico também é uma atitude recorrente nesse tipo de relação. As manipulações emocionais, as chantagens, os jogos psicológicos para atender às necessidades daquele grupo. E é claro, né? Infelizmente, o abuso verbal, emocional, físico, de todas as formas. Algumas famílias tóxicas podem incluir esse tipo de abuso, que é extremamente prejudicial e, claro, gente, completamente inaceitável.
Um recorte também que sempre aparece nesse cenário são os conflitos frequentes. A família pode estar constantemente envolvida em conflitos, muitas vezes sobre questões triviais. Quem já conviveu com esse tipo de cenário sabe a ansiedade que causa não conseguir prever quando o próximo problema, a próxima briga acontecerá dentro de casa. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já experienciou alguma questão como essa. Alguns membros de famílias tóxicas também podem apresentar o que a gente chama de expectativas irreais, que é quando algumas pessoas da família se sentem pressionados a atender expectativas irreais ou a seguir determinado caminho de vida, o que pode causar estresse ou infelicidade. Muitos pais ou responsáveis, cuidadores, podem projetar em seus filhos a necessidade de, entre várias aspas, vencer na vida, de crescer, de ser alguém. Alcançando coisas que eles não foram capazes de conseguir, projeta essa vontade e obrigatoriedade em uma outra pessoa para tentar se autorrealizar. E pode acontecer também o isolamento social. Em algumas famílias, o isolamento social é muito comum, com membros sendo afastados de amigos, de outros parentes que são fora desse núcleo central de família. Aliás, o isolamento social é uma estratégia que não aparece apenas em ambientes tóxicos de família. Também aparece muito em relacionamentos afetivos românticos que são também tóxicos. O isolamento, de certa forma, enfraquece o indivíduo. E se você já está atento nos outros conteúdos aqui do canal, certamente você já me ouviu falar sobre essa estratégia aqui em outros conteúdos. Também pode aparecer a negligência emocional. A falta de apoio emocional e afeto pode ser tão prejudicial quanto o abuso físico, aquilo que é aparente, perceptível. Note que, ao contrário do que alguns falam, ser pai, ser mãe, responsável, cuidador, vai muito além do que garantir alimento e um teto para morar. Esses pais que eu chamo carinhosamente de pais assistentes sociais, que só acham que tem que prover o mínimo ali para a criança, para o adolescente, para o filho, para a filha, se estabelecer enquanto sujeito e somente isso. Você se reconheceu em alguns desses aspectos que nós conversamos aqui agora? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente levar o conteúdo também para suas experiências pessoais e levar o conteúdo para além de somente o tempo desse conteúdo aqui. Bem, já que muitos de nós podemos reconhecer traumas causados por um ambiente familiar que não nos proporcionou o desenvolvimento emocional adequado, vamos pensar então em formas de tentar superar essas dores emocionais. Antes de tudo, faça necessário, gente, que você reconheça a sua situação. Reconhecer o que aconteceu, aceitar que isso faz parte da sua história é o grande primeiro passo. Nada de buscar justificativa para o que não é justificável. Compreender não é justificar. Estabeleça limites saudáveis, reconheça até onde você tem condições de ir dentro desse relacionamento familiar. Eu sei que nem sempre nós estamos prontos para já sair da casa dos pais, mas também esses limites eles não precisam ser dados somente a partir da distância física. Pense nisso com o seu coraçãozinho. Busque também por apoio externo. Como comentamos anteriormente, o isolamento social enfraquece muito o sujeito, dificultando o acesso a outros cuidados, acesso à informação, pedidos de ajuda, até outros espaços de acolhimento que muitas vezes a gente não encontra no ambiente doméstico. Às vezes, nós encontramos esse apoio onde menos esperamos. E cada pessoa eu sei que pode ser difícil ouvir isso, mas acredite, para mim também é difícil dizer, mas você precisa se fortalecer emocionalmente. Perceba que o tratamento para essas pessoas que sofreram abusos ou negligências dentro da família, muito provavelmente será um cuidado para a vida toda, não vai ser uma questão que vai se resolver em meses ou anos, muito provavelmente pode ser uma condição de vida.
Esses traumas geram marcas profundas que devem ser olhados com muita atenção, até para evitar a reprodução desses comportamentos futuramente com outras crianças ou pessoas nas quais você vai ter uma posição hierarquicamente de superioridade ou então de referência. Aqui, o autocuidado, a psicoterapia, o fortalecimento de vínculos sociais são essenciais para você. Foque no seu desenvolvimento enquanto ser humano. Não é porque falharam com você que isso tem que representar quem é você. Você é bem mais do que isso, embora essa questão continuará fazendo parte da sua história, da sua trajetória, querendo você ou não. Mas não permita que esses traumas tirem o brilho da sua vida. Procure fazer disso um propósito para a sua mudança, se não uma mudança social, como um projeto, quem sabe uma mudança individual, algo que é apenas seu. É necessário notar, pessoal, que as dinâmicas familiares podem ser complexas, normalmente são, e nem todos os membros da família contribuem para essa toxicidade toda. Nem todos são culpados. Alguns podem ser negligentes, outros podem ser omissos, mas nem todos são ativamente responsáveis e contribuintes para isso. Além disso, as famílias podem evoluir ao longo do tempo, com a possibilidade da melhoria nas relações familiares. No entanto, em casos graves de toxicidade familiar, pode ser necessário procurar um profissional da saúde mental para enfrentar esses desafios e encontrar maneiras de lidar com a situação de forma saudável, que é aquilo, né? Fazer terapia por pessoas que não fizeram terapia enquanto era necessário. Famílias tóxicas são ambientes onde as relações e as interações entre os membros são prejudiciais e desgastantes para o bem-estar emocional, mental e às vezes até físico dos seus integrantes. Reconhecer e lidar com uma família disfuncional nesse sentido pode ser um desafio, mas é essencial para preservar a saúde emocional e mental. Muitas vezes, buscar o aconselhamento ou terapia familiar pode ser uma abordagem eficaz para enfrentar esses problemas e encontrar maneiras de melhorar as dinâmicas familiares. Mas é claro que isso vai fazer necessário a participação e o aceite de todos os membros ou da maioria deles. Lembre-se que a mudança pode ser difícil, mas é possível em alguns cenários. E o bem-estar pessoal é uma prioridade que merece atenção e esforço. E eu honestamente espero que você possa ter oportunidade de vivenciar relações mais saudáveis, mais leves e que te permitam ser quem você é de fato. Esse é meu desejo do fundo do meu coração. Para você que se reconheceu, para você que sentiu aqui alguma questão e que ainda não faz acompanhamento psicológico, se você puder, por favor, procure acompanhamento, porque como eu comentei, esse pode ser um trauma que vai ressoar em você pro resto da sua vida, principalmente se for uma questão que você não tomar cuidado, uma questão que você não cuidar. Lide com isso, encare de frente, não tenta passar pano ou justificar coisas que não têm justificativa, porque isso não vai ser uma resposta genuína para Vossa Senhoria. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu relato, o seu caso. A gente vai continuar aqui esse conteúdo também nos comentários. Se você lembrou de alguém que talvez possa crescer, que possa aprender alguma coisa ou gostar desse conteúdo, compartilhe. O Acidamente ainda está em crescimento, a gente tem muita coisa ainda para mostrar para o mundo, é claro. Então eu espero a sua colaboração aqui com o compartilhamento, com o like e com o seu engajamento também nos comentários, por que não? Muito obrigada por ter ficado aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal. Até a próxima.